Olá, pessoal. Sou o professor Romero Neto e vamos aprender matemática. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, aí deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais e vamos para a aula de hoje. Pessoal, uma questão interessante é passar a equação geral para reduzida. Por quê? Porque na equação reduzida você consegue ver rapidamente quem é o centro e quem é o raio, tá? E na equação geral essa informação não é tão clara assim. E aí aqui a gente tem 3 passo a passo para a gente transformar uma equação geral em uma equação reduzida. Esse primeiro passo, pessoal, vai depender da equação. Então, se a equação tem coeficientes diferentes de 1 no x ao quadrado e no y ao quadrado, você tem que dividir toda a equação por esse número que está aqui. Lembrando que para ser referência, esses números têm que ser iguais. Se forem números diferentes, não é circunferência. E a outra coisa também é que não pode ter o termo x multiplicando y. Você repara que estão separados aqui. O é x ou é y. Se tiver o termo xy, também não é circunferência, tá? E aí outra figura da geometria analítica, e aí tem que ver a equação, analisar a equação para verificar. Então, vamos lá. Primeiro passo, se tiver diferente de 1 aqui, eu tenho que eliminar. Como que eu elimino? Dividindo toda a equação por esse número que está aqui, tá? Então, vamos dividir. Dividir 4 por 4 é 1, ou seja, posso eliminar. Então, vai ficar 1 aqui, não precisa escrever, vai ficar y ao quadrado. Pensa assim, cortando 4 com 4. Corta esse 4 com 4 também. Agora, aqui, menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Esse 1 não precisa pôr. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Opa, vou fazer aqui, menos 3y. E o 6 aqui vai ficar mais 6 dividido por 4, igual a 0. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Esse primeiro passo vai depender se tem números diferentes de 1. Se tiver número diferente de 1, divide toda a equação por esse número que está aqui. Se não tiver, você já pode ir pelo passo 2. Mas antes do passo 2, essa equação aqui é 6 quartos. Não, vamos deixar assim. Mas você poderia simplificar aqui. Mas depois a gente vai ver que não há necessidade, tá? Mas eu poderia simplificar aqui, ok? Agora, segundo passo. Dividir os coeficientes de x e... Aqui a gente dividiu os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado. Agora eu vou dividir os coeficientes de x e y, que não necessariamente são iguais. No x ao quadrado e y ao quadrado tem que ser igual para ser circunferência. Mas nos coeficientes de x e de y, o que são coeficientes? São os números que estão multiplicando as letras, tá? Nos coeficientes de x e y, divide por 2. Isso aqui, então vamos lá. Nós vamos já começar a montar aqui a equação reduzida. Como que vai ficar a equação reduzida? Vai ficar x. E aí, esses resultados dessa divisão vai vir aqui. Então, se eu tenho a divisão aqui, vou dividir aqui x, ó, e vou colocar aqui com x. Então, aqui não aparece número, é o número 1. Então, vamos dividir menos 1 por 2. Esse número, do jeito que está aqui, vai vir para cá. Menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Mas, vamos dividir o termo do y por 2. Então, vai ficar y, e aqui é menos 3. Então, vai ficar menos 3 sobre 2. Então, aqui, ó, menos 3 sobre 2. Como essa divisão não dá exata, a gente deixa aqui em forma de fração. Por 2. Igual. Então, vamos lá. Eliminei aqui os coeficientes, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado dividido por 4. Depois que eu fiz isso, quando for necessário, eu pego os termos de x e y, divido por 2 e coloco aqui e elevo ao quadrado, ok? Agora, o terceiro passo, trocar de membro o termo independente, que nesse caso é x à quarta. Então, ele vai vir para o lado de cá como menos 6x à quarta. E somar com os valores de a ao quadrado e b ao quadrado. Esse a ao quadrado e b ao quadrado é as coordenadas do centro, tá? Na verdade, esse a ao quadrado e b ao quadrado é o resultado dessa divisão por 2, tá? Vamos elevar ao quadrado. Então, vai ficar aqui, menos 1 ao quadrado, que isso vai dar 1 quarto. Então, vem aqui, vou somar 1 quarto. Mais o outro termo ao quadrado, que é o resultado da outra divisão, que é 3 meios ao quadrado, que vai dar 9 quartos, tá? Então, aqui, 9 quartos. Bom,
A primeira parte da equação não tem mais o que mexer, tá? Mais y menos 3/6 ao quadrado, igual. Então, aqui vai ficar 4. 1 mais 9, 10. 10 menos 6, isso dá 4. E 4 sobre 4 dá 1. Então, agora eu já tenho uma equação. Então, a equação reduzida. Então, vou fazer assim, equação reduzida da circunferência. Vai ser x menos 1/2 ao quadrado, mais y menos 3/2 ao quadrado, isso igual 4 dividido por 4, 1. Tá. Agora, daqui a gente já pode tirar as seguintes informações. Vamos lá. Eu tenho aqui o centro. O centro é esses números aqui trocando o sinal. Então, se aqui está menos, é mais. Então, as coordenadas do centro é esses números que estão aqui dentro do parênteses. Então, se está menos, só lembrando de trocar o sinal, tá? Então, se está menos, vira mais. O outro aqui, o y, é o que está aqui com y, está menos, vira mais. 3/2. Então, essas são as coordenadas do centro. E o raio? Lembrando que essa parte aqui é raio ao quadrado, tá? Olha aqui, ó, é raio ao quadrado. Então, para eu descobrir o raio, é raio ao quadrado igual a 1. Como a medida de raio é sempre positivo, passo para o outro lado, não precisa passar como mais e menos. Vai ser só a parte positiva. E raiz quadrada de 1 é 1. Então, o raio aqui é 1. Então, eu tenho aqui o centro e tenho aqui o raio. Então, daqui eu tenho todas as informações. Essa é a equação reduzida, tá? Depois, com a equação reduzida, eu encontro o centro e encontro o raio. Então, a equação geral não aparece isso, mas quando eu faço, então, por isso aprender esse processo de passar da geral para reduzida. Porque se você está numa equação, numa questão de vestibular ou do Enem, e que aparece a equação geral, você sabendo transformar essa equação geral rapidamente em uma equação reduzida, você consegue perceber logo as coordenadas do raio, do centro e o raio. Pessoal, então voltando aqui só para recapitular o passo. Se tiver coeficientes diferente de 1 no x ao quadrado e y ao quadrado, divide toda a equação por esse número. Lembrando que eles têm que ser iguais. Se eles não tiver, ou depois de feito isso, vou para o segundo passo. Dividir os termos de x e y por 2. E esses números, o resultado dessa divisão já fica aqui dentro do parênteses elevando ao quadrado, tá? E depois eu fazer o terceiro passo, que é jogar o termo independente e somar com a ao quadrado e b ao quadrado. Esse a e b é o resultado dessa divisão aqui por 2. Pessoal, isso aqui é uma maneira rápida de fazer sem precisar completar o quadrado. Porque se você pegar alguns vídeos, alguns professores, vai ter um processo aqui chamado completar o quadrado. Então, depois que ele dividiu pelos coeficientes x ao quadrado e y ao quadrado, ele vai completar o quadrado. Eu meio que pulei essa parte, tá? Então, eu dei aqui um passo a passo para você fazer mais rápido. Mas sim, tem essa questão de completar o quadrado. Então, só que eu burlei isso aqui para ficar mais rápido. Então, eu já macetei, já dei um passo a passo para você precisar fazer rapidamente sem completar o quadrados, tá? Mas se alguém aí quiser que faça completando quadrados, deixa aí nos comentários, ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo todo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, compartilha aí nas redes sociais. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.